Curso de determinação da morte encefálica. 49 graus. Datas: 14 e 21 de setembro de 2023. Horário: 13h30 às 18 horas. Público-alvo: médicos com experiência mínima de 1 ano com pacientes neurocríticos. Local: auditório da Central de Transplantes do Estado de Pernambuco. Rua Professor Celestim Malazac 45, Afogados, antiga sede da Faculdade Nova Roma. Inscrições 819-9699-0880 ENFA. Conceição Luna. Governo: Pernambuco. Central de Transplantes. Secretaria da Saúde. CREMEP. Estado de mudança. Drogas depressoras do Sistema Nervoso Central. Medicamento Dosivida. Midazolam 2 horas, fentanil 2 horas, propofol 1 hora, diazepam 6 horas, tiopental 8 horas, pentobarbital 18 horas, fenobarbital, gardenal 0,4 dias. Tionembutal 12 horas, alotano 30 minutos, isoflurano 10 minutos, ivoflurano 10 minutos. Succinilcolina 10 minutos. Pancurunil 2 horas, atracuril 30 minutos, cisatracuril 30 minutos, vecurunil 1 hora, rocurunil 1 hora, etomidato 3 horas, cetamina 3 horas. Intervalo 4x 12 vidas. 3 horas, 8 horas, 8 horas, 4 horas, 24 horas, 32 horas, 72 horas, 16 dias, 02 dias, 2 horas, 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos, 8 horas, 2 horas, 2 horas, 4 horas, 4 horas, 12 horas, 12 horas. Nos casos de intoxicação e insuficiência hepática e ou renal, mais de 5x 12 vidas. Sinal maior que 10 horas, sinal maior que 10 horas, 5 horas, 30 horas, 40 horas, 90 horas, mais de 20 dias, 60 horas, 2 horas e meia, 1 hora, 1 hora, sinal maior que 1 hora, 10 horas, 2 horas e meia, 2 horas e meia, 5 horas, 5 horas, 15 horas, 15 horas. Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Executiva de Regulação em Saúde, Diretoria-Geral de Fluxos Assistenciais, Gerência da Central Estadual de Transplantes, Drogas Depressoras do Sistema Nervoso Central, Medicamento Dosivida, intervalo 4x 12 vidas. Nos casos de intoxicação e insuficiência hepática e ou renal, mais de 5x 12 vidas. Fundamentação legal: Resolução CFM no 2173 de 23 de novembro de 2017. Observações: segundo a Resolução CFM no 173/2017. Quando utilizadas em doses terapêuticas usuais, as drogas depressoras do SNC e bloqueadores neuromusculares não provocam coma perceptivo, não interferindo com o protocolo DIME. Secretaria Estadual de Saúde e Central de Transplantes de Pernambuco, Praça Oswaldo Cruz, SN, antiga fusão, prédio do Complexo Regulador Boa Vista, CEP. 50.050.210, fones 81, 3412, 020581. 3412-0207, fone fax e-mail transplantesp@saude.gov.br, cantop@gmail.com. Se o exame complementar a ser feito for o eletroencefalograma e se tiver sido usado mais de 0,3 doses de Idantal, mais de 300 mg em 24 horas, ainda é necessário aguardar 24 horas da última dose. Exigência de Dra. Lúcia Brito. Mas as avaliações clínicas podem ser feitas antes quando as drogas depressoras do SNC estão em infusão contínua, faz-se necessário aguardar 0,4 meias vidas. 3 nos casos de insuficiência hepática, insuficiência renal, hipotermia induzida ou suspeita de intoxicação por doses muito alta de algum desses fármacos, o tempo de abertura deve ser superior a 5 meias vidas, analisando os casos de forma individualizada. Noemi Gomes, Coordenadora Central de Transplantes, Pernambuco, Recife, 23 de maio de 2018. Termo de declaração de morte encefálica, Unidade Hospitalar ARG. Hospitalar UF, paciente causa do coma, diagnóstico principal, diagnóstico secundário, confirmação TCRM, angiografia, DTC, LCREG, outro. Pré-requisitos: presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar a morte encefálica, ausência de causas tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica, tratamento e observação hospitalar 6 horas nas lesões estruturais, TCE, AVC, tumores, etc. ou 24 horas em encefalopatia hipóxico-isquêmica, temperatura corporal mais de 35 ou que mais, saturação de O2 mais de 94% mais, PA 100 mmHg ou PA media 65 mmHg pela faixa etária menos de 16 a, Hospital Município, nome, MEN, data de nascimento e sexo, MASC, FENCID, CID, ausência de hipotermia,
Ausência de drogas depressoras do sistema nervoso central, de bloqueadores neuromusculares? Se não, se não, se não, se não, se não, se não, se não. Não esquerdo, não NT, não NT, não NT, não NT, não NT e final não. Não esquerdo, não NT, não NT, não NT, não NT, não NT. Exame clínico. Examinador data a hora sim direito sim não NT sim sim não NT sim sim não NT sim sim não NT sim sim não N. T sem assinatura carimbo teste de APNEA. Examinador 1 ou 2. PA MHG temp grau Celsius. Coma não perceptível exame neurológico exame dos reflexos pupila fixa e a reativa ausência de reflexo córneo palpebral ausência de reflexo óculo cefálico ausência de reflexo vestíbulo. Calórico ausência de reflexo da tosse justifica o motivo de não ter testado o reflexo. Médico CEM-OBS, NT não testado PA em MHG. PACO 2 temp grau Celsius. Inicial final data PAU 2 horas inicial sem ausência de movimentos respiratório com PACO 2 mais de 55 mmHg médico CRM PA e mmHg. Coma não perceptível assinatura carimbo 2 exame clínico examinador. 2 temp grau Celsius. Data hora sim direito se não NT sim 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 exame neurológico exame dos reflexos pupila fixa e a reativa ausência de reflexo córneo palpebral ausência de reflexo óculo cefálico ausência de reflexo vestíbulo calórico ausência de reflexo da tosse justifica o motivo de não ter testado o reflexo. Médico CRM-OBS, NT não testado assinatura carimbo. Exame complementar se não laudo do exame complementar. Idade até 5 meses incompletos 5 meses a 2 anos incompletos 2 a 7 anos incompletos, 7 a 15 anos 90 16 anos em diante sem intervalos entre exames clínicos faixa etária 7 dias completos ERN a termo. A 2 meses incompletos 2 meses a 24 meses incompletos mais de 24 meses pressão arterial em MHG. Sistólica PAN 43 60 62 65 65 60 80 85 intervalo mínimo 24 horas 12 horas 1 hora se as conclusões do exame clínico e o resultado do exame complementar deverão ser registrados pelos médicos examinadores no termo de declaração de morte encefálica e no prontuário do paciente ao final de cada etapa arte 7. O médico assistente do paciente ou seu substituto deverá esclarecer aos familiares do paciente sobre o processo de diagnóstico e os resultados de cada etapa, registrando no prontuário do paciente essas comunicações art. 8. Nos casos de morte por causas externas a declaração de óbito será de responsabilidade do médico legista, que deverá receber o relatório de encaminhamento médico e uma cópia do termo de declaração de morte encefálica art. 9. Parágrafo único. Ponto. Nome do paciente. Contraindicações absolutas para a doação de órgãos PD sem identificação, causa desconhecida de Mi. Raiva, doença de Creutzfeldt-Jakob, Guillain-Barré, tuberculose ativa, linfomas e leucemias, doenças do SNC de etiologia desconhecida, infecções sistêmicas virais ou fúngicas, virologia positiva para HIV ou HTLV. Covid-19 Zika chikungunya febre amarela com menos de 30 dias de desaparecimento dos sintomas neoplasias malignas exceto carcinomas basocelulares de pele, carcinoma in situ de colo uterino e tumores primários do SNC, tumores metastáticos, tumor de células germinativas exceto teratoma bem diferenciado atenção. Nos casos de tumores cerebrais para que o doador seja validado, é preciso ter a informação se o tumor é primário ou metastático. Cada caso deverá ser discutido com a CETP vírus ebola sepsis endocardite não são contraindicações para a doação de órgãos. Contraindicações absolutas para doação de córneas por recomendação da Câmara Técnica Estadual de Córneas e pela RDC da Anvisa no 55 de dezembro de 2015 PD sem identificação sem causa de morte, idade inferior a 10 anos e superior a 80 anos, sepse, raiva, doença de Creutzfeldt-Jakob, síndrome de Reis, síndrome de Guillain-Barré, rubéola congênita, neoplasias hematológicas, linfomas, leucemias e mieloma múltiplo, anemia aplásica, hepatite viral aguda, história de demência progressiva rápida ou doenças neurodegenerativas de causa desconhecida, neurocirurgia por motivo desconhecido, pacientes com história de hemodiluição na coleta da amostra da sorologia, transplante com dura mater, transplante de órgão xenotransplante, órgão tecido de origem animal, tratamento com hormônio de crescimento de origem humana ou outro hormônio de origem hipofisária não recombinante, ou agentes imunossupressores por ocasião do óbito em pacientes portadores de doença autoimune,
como lúpus, artrite reumatoide, etc., retinoblastoma, tumores malignos do segmento anterior do olho, cirurgia de LASIK e correção de miopia, sorologia positiva para HIV ou HTLV ou hepatite C ou hepatite B, zika, chikungunya, febre amarela com menos de 30 dias de desaparecimento dos sintomas, Covid-19, vírus ebola, dengue hemorrágica, tuberculose ativa, leptospirose, meningite viral, bacteriana e fúngica, ocorrência nos últimos 12 meses de transplante de tecido, realização de piercing, tatuagem, maquiagem, comportamento de risco para transmissão de doenças, comportamento de risco, prostituição, uso de drogas injetáveis, vítimas de violência sexual, sexo com múltiplos, parceiros sem proteção, ter ficado preso por mais de 72 horas, parceiros portadores de HIV, hepatite B e C ou doenças sexualmente transmissíveis. Não há restrições para a doação de córneas de acordo com a Câmara Técnica Estadual, cânceres primários ou metastáticos de qualquer órgão, mesmo que do SNC, exceto dos olhos óbitos encaminhados ao IML, intoxicação exógena de qualquer ordem, operados de catarata óbitos encaminhados ao SVO com suspeita de causa de morte que permita a doação, pois as córneas só serão liberadas após recebimento do laudo tanatoscópio. Recife, 6 de agosto de 2020. Noemi Gomes, Coordenadora Central de Transplantes. Resolução CFM 2173 de 23 de novembro de 2017. Resolução CFM número 2173, de 23 de novembro de 2017 define os critérios do diagnóstico de morte encefálica. O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268 de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045 de 19 de julho de 1958, e, considerando que a Lei nº 9.434 de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a retirada de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, determina em seu artigo 3º que compete ao Conselho Federal de Medicina definir os critérios para diagnóstico de morte encefálica, MI, considerando o Decreto nº 9.175 de 18 de outubro de 2017, que regulamenta a Lei nº 9.434 de 4 de fevereiro de 1997 para tratar da disposição de órgãos, tecidos, células e parte do corpo humano para fins de transplante e tratamento, considerando que o artigo 13 da Lei 9.434/1997 determina ser obrigatório para todos os estabelecimentos de saúde informar as centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos das unidades federadas onde ocorrer diagnóstico de morte encefálica, feito em pacientes por eles atendidos, considerando que a perda completa e irreversível das funções encefálicas, definida pela cessação das atividades cortícas e de tronco encefálico, caracteriza a morte encefálica e, portanto, a morte da pessoa, considerando que a Resolução CFM nº 1.826/2007 dispõe sobre a legalidade e o caráter ético da suspensão dos procedimentos de suporte terapêutico quando da determinação de morte encefálica de indivíduo, não doador de órgãos. Considerando que a comprovação da MI deve ser realizada utilizando critérios precisos, bem estabelecidos, padronizados e passíveis de ser executados por médicos em todo o território nacional. Considerando, finalmente, o decidido na reunião plenária de 23 de novembro de 2017 resolve. Artigo 1º. Os procedimentos para a determinação de morte encefálica, MI, devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentem coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistente e que atendam a todos os seguintes pré-requisitos: a presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar morte encefálica. B. A ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica. C. Tratamento e observação em hospital pelo período mínimo de 6 horas. Quando a causa primária do quadro for encefalopatia hipóxico-isquêmica, esse período de tratamento e observação deverá ser de, no mínimo, 24 horas. D. Temperatura corporal, esofagiana, vesical ou retal, superior a 35 graus Celsius. Saturação arterial de oxigênio acima de 94% e pressão arterial
sistólica maior ou igual a 100 mHg ou pressão arterial média maior ou igual a 65 mHg para adultos, ou conforme a tabela a seguir para menores de 16 anos. Pressão arterial sistólica, mmHg. Idade: até 5 meses incompletos, de 5 meses a 2 anos incompletos, de 2 anos a 7 anos incompletos, de 7 a 15 anos. Artigo 2º. É obrigatória a realização mínima dos seguintes procedimentos para a determinação da morte encefálica. Há 2 exames clínicos que confirmem coma não perceptível e ausência de função do tronco encefálico. B. Teste de apneia que confirme a ausência de movimentos respiratórios após estimulação máxima dos centros respiratórios. C. Exame complementar que comprove a ausência de atividade encefálica. Artigo 3º. O exame clínico deve demonstrar de forma inequívoca a existência das seguintes condições: a coma não perceptivo. B. É a ausência de reatividade supraespinhal manifestada pela ausência dos reflexos fotomotor, come palpebral, oculocefálico, vestíbulo calórico e de tosse. Parágrafo 1º. Serão realizados 2 exames clínicos, cada um deles por um médico diferente especificamente capacitado a realizar esses procedimentos para a determinação de morte encefálica. Parágrafo 2º. Serão considerados especificamente capacitados médicos com no mínimo 1 ano de experiência no atendimento de pacientes em coma e que tenham acompanhado ou realizado pelo menos 10 determinações de meu curso de capacitação para determinação em MI, conforme anexo 3 desta resolução. Parágrafo 3º. Um dos médicos especificamente capacitados deverá ser especialista em uma das seguintes especialidades: medicina intensiva pediátrica, neurologia pediátrica, neurocirurgia ou medicina de emergência. Na indisponibilidade de qualquer um dos especialistas anteriormente citados, o procedimento deverá ser concluído por outro médico especificamente capacitado. Parágrafo 4º. Em crianças com menos de 2 anos, o intervalo mínimo de tempo entre os 2 exames clínicos variará conforme a faixa etária dos 7 dias completos. Recém-nato a termo, até 2 meses incompletos será de 24 horas. De 2 a 24 meses incompletos será de 12 horas. Acima de 2 anos de idade, o intervalo mínimo será de 1 hora. Artigo 4º. O teste de apneia deverá ser realizado uma única vez por um dos médicos responsáveis pelo exame clínico e deverá comprovar a ausência de movimentos respiratórios na presença de hipercapnia. Paco 2 superior a 55 mmHg. Parágrafo único. Nas situações clínicas que cursam com ausência de movimentos respiratórios de causas extracranianas ou farmacológicas, é vedada a realização do teste de apneia, até a reversão da situação. Artigo 5º. O exame complementar deve comprovar de forma inequívoca uma das condições: a ausência de perfusão sanguínea encefálica ou B. A ausência de atividade metabólica encefálica ou C. A ausência de atividade elétrica encefálica. Parágrafo 1º. Escolha do exame complementar levará em consideração situação clínica e disponibilidades locais. Parágrafo 2º. Na realização do exame complementar escolhido deverá ser utilizada a metodologia específica para a determinação de morte encefálica. Parágrafo 3º. O laudo do exame complementar deverá ser elaborado e assinado por médico especialista no método em situações de morte encefálica. Artigo 6º. Na presença de alterações morfológicas ou orgânicas, congênitas ou adquiridas, que impossibilitam a avaliação bilateral dos reflexos fotomotor, córneo palpebral, oculocefálico, ou vestíbulo calórico, sendo possível o exame em um dos lados e constatada a ausência de reflexos do lado sem alterações morfológicas orgânicas, congênitas ou adquiridas, dar-se-á prosseguimento às demais etapas para a determinação de morte encefálica. Parágrafo único. A causa dessa impossibilidade deverá ser fundamentada no prontuário. Artigo 7 graus. As conclusões do exame clínico e o resultado do exame complementar deverão ser registrados pelos médicos examinadores no termo de declaração de morte encefálica anexo e no prontuário do paciente ao final de cada etapa. Artigo 8 graus. O médico assistente do paciente ou seu substituto deverá esclarecer aos familiares do paciente sobre o processo de diagnóstico de e os resultados de cada etapa, registrando no prontuário do paciente essas comunicações. Artigo 9. Os médicos que determinaram o diagnóstico de IME ou médicos assistentes ou seus substitutos deverão preencher a declaração de óbito definindo como data e hora da morte aquela que corresponde ao momento da conclusão do último procedimento, para a determinação da MI. Parágrafo único. Nos casos de morte por causas extremas, a declaração de óbito será de responsabilidade do médico legista,
que deverá receber o relatório de encaminhamento médico e uma cópia do termo de declaração de morte encefálica. Artigo 10. A direção técnica do hospital onde ocorrerá a determinação de DIME deverá indicar os médicos especificamente capacitados para a realização dos exames clínicos e complementares. Parágrafo 1º. Nenhum desses médicos poderá participar de equipe de remoção e transplante, conforme estabelecido no artigo 3º da Lei nº 9.434/1997 no Código de Ética Médica. Parágrafo 2º. Essas indicações e suas atualizações deverão ser encaminhadas para a Central Estadual de Transplantes. Artigo 11. Na realização dos procedimentos para a determinação de DIME deverá ser utilizada a metodologia e as orientações especificadas no anexo I Manual de Procedimentos para a Determinação da Morte Encefálica, no anexo I, Termo de Declaração de Morte Encefálica, e no anexo 3, Capacitação para a Determinação em Morte Encefálica, elaborados e atualizados quando necessários pelo Conselho Federal de Medicina. Artigo 12. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação e revoga a Resolução CFM nº 1480, publicada no Diário Oficial da União, seção IP 182/27, 182/28, em 21 de agosto de 1997. Mauro Luiz de BR-TTL Ribeiro, Presidente do Conselho, em exercício. Henrique Batista e Silva, Secretário-Geral. De 15 de dezembro de 2017. Pags 274 a 276. Seção 1. Anexo I. Manual de Procedimentos para a Determinação de Morte Encefálica. Metodologia. A morte encefálica é estabelecida pela perda definitiva e irreversível das funções do encéfalo por causa conhecida, comprovada, e capaz de provocar o quadro clínico. O diagnóstico DIME é de certeza absoluta. A determinação da DIME deverá ser realizada de forma padronizada com especificidade de 100%, nenhum falso diagnóstico DIME. Qualquer dúvida na determinação de DIME impossibilita esse diagnóstico. Os procedimentos para a determinação da DIME deverão ser realizados em todos os pacientes em coma não perceptível e apneia, independentemente da condição de doador ou não de órgãos e tecidos. Para o diagnóstico DIME é essencial que todas as seguintes condições sejam observadas. 1. Pré-requisitos. A presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar a DIME. B. Ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico DIME. C. Tratamento e observação em ambiente hospitalar pelo período mínimo de 6 horas. Quando a causa primária do quadro for encefalopatia hipóxico-isquêmica, esse período de tratamento e observação deverá ser de, no mínimo, 24 horas, de temperatura corporal esofagiana, vesical ou retal, superior a 35 graus Celsius, saturação arterial de oxigênio acima de 94% e pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 mmHg ou pressão arterial média maior ou igual a 65 mmHg para adultos, ou conforme a tabela a seguir para menores de 16 anos. Pressão arterial sistólica, mmHg. Idade: até 5 meses incompletos, de 5 meses a 2 anos incompletos, de 2 anos a 7 anos incompletos, de 7 a 15 anos. 2. Exames clínicos para confirmar a presença do coma e a ausência de função do tronco encefálico em todos os seus níveis com intervalo mínimo de acordo com a resolução. 3. Teste de apneia para confirmar a ausência de movimentos respiratórios após estimulação máxima dos centros respiratórios em presença de PaCO2 superior a 55 mmHg. 4. Exames complementares para confirmar a ausência de atividade encefálica caracterizada pela falta de perfusão sanguínea encefálica, de atividade metabólica encefálica ou de atividade elétrica encefálica. Pré-requisitos: a presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de provocar quadro clínico. O diagnóstico da lesão causadora do coma deve ser estabelecido pela avaliação clínica e confirmada por exames de neuroimagem, ou por outros métodos diagnósticos. A incerteza da presença de uma lesão irreversível ou da sua causa impossibilita a determinação de DIME. Um período mínimo de observação e tratamento intensivo em ambiente hospitalar de 6 horas após o estabelecimento do coma deverá ser respeitado. Quando a encefalopatia hipóxico-isquêmica for a causa primária do quadro, deverá ser aguardado um período mínimo de 24 horas após a parada cardiorrespiratória ou reaquecimento na hipotermia terapêutica, antes de iniciar a determinação. DIME. B. Ausência de fatores que possam confundir o quadro clínico. Os fatores listados a seguir, quando graves e não corrigidos,
podem agravar ou ocasionar coma. A equipe deverá registrar no prontuário do paciente sua análise justificada da situação e tomar medidas adequadas para a correção das alterações antes de iniciar determinação de IME. Distúrbio hidroeletrolítico, ácido básico endocrino e intoxicação exógena graves. Na presença ou suspeita de alguma dessas condições, caberá à equipe responsável pela determinação da IME definir se essas anormalidades são capazes de causar ou agravar o quadro clínico, a consequência da miossomática. A hipernatremia grave refratária ao tratamento não inviabiliza a determinação de IME, exceto quando é a única causa do coma. 2. Hipotermia temperatura retal, vesical ou esofagiana inferior a 35 graus Celsius. A hipotermia grave é fator confundidor na determinação de IME, pois reflexos de tronco encefálico podem desaparecer quando a temperatura corporal central é menor ou igual a 32 graus Celsius. É essencial que seja corrigida a hipotermia até alcançar temperatura corporal esofagiana, vesical ou retal superior a 35 graus Celsius antes de iniciar-se a determinação de IME. 3. Fármacos com ação depressora do sistema nervoso central, FDS-NC, e bloqueadores neuromusculares, BNM, quando os FDS-NC, fenobarbital, clonidina, desmedetomidina, morfina e outros, e BNM, forem utilizados nas condições a seguir especificadas, deverão ser tomados os seguintes cuidados antes de iniciar a determinação de IME. A. Quando utilizados em doses terapêuticas usuais não provocam coma não perceptivo, não interferindo nos procedimentos para a determinação de IME. B. Quando utilizados em infusão contínua em pacientes com função renal e hepática normais e que não foram submetidos à hipotermia terapêutica, nas doses usuais para sedação e analgesia, será necessário aguardar um intervalo mínimo de 4 a 5 meses após a suspensão dos fármacos, antes de iniciar procedimentos para a determinação de IME. C. Quando os FDS-NC e BNM forem utilizados na presença de insuficiência hepática, de insuficiência renal, e utilização de hipotermia terapêutica, ou quando a suspeita de intoxicação por uso em doses maiores que as terapêuticas, uso-os, ou por metabolização eliminação comprometida, deve-se aguardar tempo maior que 5 meses do fármaco. Esse tempo deverá ser definido de acordo com a gravidade das disfunções hepáticas e renais, das doses utilizadas e do tempo de uso, para que haja certeza que ocorreu a eliminação metabolização dos fármacos ou pela constatação que seu nível sérico se encontra na faixa terapêutica ou abaixo dela. D. Nas condições anteriormente citadas deverá ser dada preferência a exames complementares que avaliam o fluxo sanguíneo cerebral, pois o EEG sofre significativa influência desses agentes nessas situações. Exame clínico. A. Coma não perceptivo. Estado de inconsciência permanente com ausência de resposta motora supraespinhal a qualquer estimulação, particularmente dolorosa intensa em região supraorbitária, trapézio e leito ungueal dos 4 membros. A presença de atitude de dissebração ou decorticação invalida o diagnóstico de IME. Poderão ser observados reflexos tendinosos profundos, movimentos de membros, atitude em opistótono ou flexão do tronco, adução e elevação de ombros, sudorese, rubor ou taquicardia, ocorrendo espontaneamente ou durante a estimulação. A presença desses sinais clínicos significa apenas a persistência de atividade medular e não invalida a determinação de IME. B. Ausência de reflexos de tronco cerebral. 1. Ausência do reflexo fotomotor. As pupilas deverão estar fixas e sem resposta à estimulação luminosa intensa lanterna, podendo ter contorno irregular, diâmetros variáveis ou assimétricos. 2. Ausência de reflexo córneo-palpebral. Ausência de resposta de piscamento à estimulação direta do canto lateral inferior da córnea, com gotejamento de soro fisiológico gelado ou algodão embebido em soro fisiológico ou água destilada. 3. Ausência do reflexo oculocefálico. Ausência de desvio do S-olho S durante a movimentação rápida da cabeça no sentido lateral, vertical. Não realizar em pacientes com lesão de coluna cervical suspeitada ou confirmada. 4. Ausência do reflexo vestibulo-calórico. Ausência de desvio do S-olho S durante 1 minuto de observação, após a reação do conduto auditivo externo com 50 a 100 ml de água fria, plus ou -5 graus Celsius, com a cabeça colocada em posição supina e a 30 graus. O intervalo mínimo do exame entre ambos os lados deve ser de 3 minutos. Realizar otoscopia prévia para constatar a ausência de perfuração timpânica ou oclusão do conduto auditivo externo por cerume. 5. Ausência do reflexo de tosse. Ausência de tosse ou bradicardia reflexa a estimulação traqueal com uma cânula de aspiração. Na presença de alterações morfológicas ou orgânicas, congênitas ou adquiridas,
que impossibilitam a avaliação bilateral dos reflexos fotomotor, como palpebral, oculocefálico ou vestíbulo calórico, sendo possível exame em um dos lados, e constatada a ausência de reflexos do lado, sem alterações morfológicas orgânicas, congênitas ou adquiridas, dar-se a prosseguimento às demais etapas para a determinação de IME. A causa dessa impossibilidade deverá ser fundamentada no prontuário. Teste de apneia. A realização do teste de apneia é obrigatória na determinação da MI. A apneia é definida pela ausência de movimentos respiratórios espontâneos, após a estimulação máxima do centro respiratório pela hipercapnia, PACO 2 superior a 55 mmHg. A metodologia proposta permite a obtenção dessa estimulação máxima, prevenindo a ocorrência de hipoxia concomitante e minimizando o risco de intercorrências. Na realização dos procedimentos de determinação de IME, os pacientes devem apresentar temperatura corporal esofagiana, vesical ou retal superior a 35 graus Celsius, saturação arterial de oxigênio acima de 94% e pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 mmHg ou pressão arterial média maior ou igual a 65 mmHg para adultos, ou conforme a tabela a seguir para menores de 16 anos. Pressão arterial sistólica em mmHg. Idade: até 5 meses incompletos, de 5 meses a 2 anos incompletos, de 2 anos a 7 anos incompletos, de 7 a 15 anos. A técnica: 1. Ventilação com fio 2 de 100% por no mínimo 10 minutos para atingir PAO 2 igual ou maior a 200 mmHg e PACO 2 entre 35 e 45 mmHg. 2. Instalar oxímetro digital e colher gasometria arterial inicial idealmente por cateterismo arterial. 3. Desconectar ventilação mecânica. 4. Estabelecer fluxo contínuo de 0,2 por um cateter intratraqueal ao nível da carina, 6 Lmin, ou tubo TEL 12 Lmin, ou CPAP, até 12 Lmin mais até 10 cm H2O. 5. Observar a presença de qualquer movimento respiratório por 8 a 10 minutos. Prever elevação da PACO 2 de 3 mmHg-min em adultos e de 5 mmHg-min em crianças para estimar o tempo de desconexão necessário. 6. Colher gasometria arterial final. 7. Reconectar ventilação mecânica. D. Interrupção do teste. Caso ocorra hipotensão passistólica sinal menor que 100 mmHg ou PA média sinal menor que 65 mmHg, hipoxemia significativa ou arritmia cardíaca, deverá ser colhida uma gasometria arterial e reconectado o respirador, interrompendo-se o teste. Se o PACO 2 final for inferior a 56 mmHg após a melhora da instabilidade hemodinâmica, deve-se refazer o teste. Se interpretação dos resultados. 1. Teste positivo, presença de apneia, PACO 2 final superior a 55 mmHg, sem movimentos respiratórios, mesmo que o teste tenha sido interrompido antes dos 10 minutos previstos. 2. Teste inconclusivo, PACO 2 final menor que 56 mmHg sem movimentos respiratórios. 3. Teste negativo, ausência de apneia, presença de movimentos respiratórios, mesmo débeis, com qualquer valor de PACO 2. Atentar para o fato de que em pacientes magros ou crianças os batimentos cardíacos podem mimetizar movimentos respiratórios débeis. De formas alternativas de realização do teste de apneia. Em alguns pacientes as condições respiratórias não permitem a obtenção de uma persistente elevação da PACO 2 em hipoxia concomitante. Nessas situações, pode-se realizar teste de apneia utilizando a seguinte metodologia que considera as alternativas para pacientes que não toleraram a desconexão do ventilador. 1. Conectar ao tubo orotraqueal uma peça interacoplada a uma válvula de pressão positiva contínua em vias aéreas CPAP. Continuous Positive Airway Pressure com 10 cm H20 fluxo de oxigênio a 12 L minuto 2. Realizar teste de apneia em equipamento específico para ventilação não invasiva, que permita conexão com fluxo de oxigênio suplementar. Colocar em modo CPAP a 10 cm H2O e fluxo de oxigênio entre 10 a 12 L minuto. O teste de apneia não deve ser realizado em ventiladores que não garantam fluxo de oxigênio no modo CPAP, o que resulta em hipoxemia. Exames complementares. O diagnóstico de IME é fundamentado na ausência de função do tronco encefálico confirmado pela falta de seus reflexos ao exame clínico e de movimentos respiratórios ao teste de apneia. É obrigatória a realização de exames complementares para demonstrar de forma inequívoca a ausência de perfusão sanguínea ou de atividade elétrica ou metabólica encefálica e obtenção de confirmação documental dessa situação.
A escolha do exame complementar levará em consideração a situação clínica e as disponibilidades locais, devendo ser justificada no prontuário. Os principais exames a ser executados em nosso meio são os seguintes: 1. Angiografia cerebral após cumpridos os critérios clínicos de MI. A angiografia cerebral deverá demonstrar a ausência de fluxo intracraniano. Na angiografia com estudo das artérias carótidas internas e vertebrais, essa ausência de fluxo é definida por ausência de opacificação das artérias carótidas internas, no mínimo, acima da artéria oftálmica e da artéria basilar, conforme as normas técnicas do Colégio Brasileiro de Radiologia. 2. Eletroencefalograma constatar a presença de inatividade elétrica, ou silêncio elétrico cerebral, ausência de atividade elétrica cerebral com potencial superior a 2V, conforme as normas técnicas da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. 3. Doppler transcraniano constatar a ausência de fluxo sanguíneo intracraniano pela presença de fluxo diastólico reverberante e pequenos picos sistólicos na fase inicial da sistole, conforme estabelecido pelo Departamento Científico de Neurossonologia da Academia Brasileira de Neurologia. 4. Cintilografia, SPST cerebral ausência de perfusão ou metabolismo encefálico, conforme as normas técnicas da Sociedade Brasileira Medicina Nuclear. A metodologia a ser utilizada na realização do exame deverá ser específica para determinação de MI e o laudo deverá ser elaborado por escrito e assinado por profissional com comprovada experiência e capacitado no exame nessa situação clínica. Em geral, exames que detectam a presença de perfusão cerebral, como angiografia cerebral e Doppler transcraniano, não são afetados pelo uso de drogas depressoras do sistema nervoso central ou distúrbios metabólicos, sendo os mais indicados quando essas situações estão presentes. A presença de perfusão sanguínea ou atividade elétrica cerebral significa a existência de atividade cerebral focal residual. Em situações de MI, a repetição desses exames após horas ou dias constatará inexoravelmente o desaparecimento dessa atividade residual. Em crianças lactentes, especialmente com fontanelas abertas e ou suturas patentes, na encefalopatia hipóxico-isquêmica ou após craniotomias descompressivas, pode ocorrer persistência de fluxo sanguíneo intracraniano, mesmo na presença de MI, sendo o eletroencefalograma o exame mais adequado para a determinação de MI. Um exame complementar compatível com o MI realizado na presença de coma não perceptivo, previamente ao exame clínico e teste de apneia para a determinação da MI, poderá ser utilizado como único exame complementar para essa determinação. Outras metodologias além das citadas não têm ainda comprovação científica da sua efetividade na determinação de MI. Repetição do exame clínico segundo exame. Na repetição do exame clínico, segundo exame por outro médico, será utilizada a mesma técnica do primeiro exame. Não é necessário repetir o teste de apneia quando o resultado do primeiro teste for positivo, ausência de movimentos respiratórios na vigência de hipercapnia documentada. O intervalo mínimo de tempo a ser observado entre primeiro e segundo exame clínico é de 1 hora nos pacientes com idade igual ou maior a 2 anos de idade. Nas demais faixas etárias, esse intervalo é variável, devendo ser observada a seguinte tabela. Intervalo mínimo horas, 24. Faixa etária, 7 dias recém-nato a termo, até 2 meses incompletos. De 2 a 24 meses incompletos. 12 ou mais de 24 meses. A equipe médica. Nenhum médico responsável por realizar procedimentos de determinação da MI poderá participar de equipe de retirada e transplante, conforme estabelecido no artigo 3º da Lei nº 9.434/1997 no Código de Ética Médica. A direção técnica de cada hospital deverá indicar os médicos capacitados a realizar e interpretar os procedimentos e exames complementares para a determinação de MI em seu hospital, conforme estabelecido no artigo 3º da Resolução. Essas indicações e suas atualizações deverão ser encaminhadas para a CET. São considerados capacitados médicos com no mínimo 1 ano de experiência no atendimento de pacientes em coma que tenham acompanhado ou realizado pelo menos 10 determinações de MI e realizado treinamento específico para esse fim programa que atenda às normas determinadas pelo Conselho Federal de Medicina. Na ausência de médico indicado pela direção técnica do hospital, caberá à CET de sua unidade federativa indicar esse profissional, e a direção técnica do hospital disponibilizar as condições necessárias para sua atuação. Comunicação aos familiares ou responsável legal. Os familiares do paciente ou seu responsável legal deverão ser adequadamente esclarecidos, de forma clara e inequívoca, sobre a situação crítica do paciente, o significado da AMI e o modo de determinar
lá e também sobre os resultados de cada uma das etapas de sua determinação? Esse esclarecimento é de responsabilidade da equipe médica assistente do paciente ou, na sua impossibilidade, da equipe de determinação da MI. Será admitida a presença de médico de confiança da família do paciente para acompanhar os procedimentos de determinação de IMI desde que a demora no comparecimento desse profissional não inviabilize o diagnóstico. Os contatos com o médico escolhido serão de responsabilidade dos familiares ou do responsável legal. O profissional indicado deverá comparecer nos horários estabelecidos pela equipe de determinação da MI. A decisão quanto à doação de órgãos somente deverá ser solicitada aos familiares ou responsáveis legais do paciente após o diagnóstico da AMI e a comunicação da situação a eles. Fundamentos legais. A metodologia de determinação de morte encefálica é fundamentada nas normas legais discriminadas a seguir. Lei nº 9.434 de 4 de fevereiro de 1997. 2. Lei nº 11.521 de 18 de setembro de 2007. 3. Decreto número 9.175 de 18 de outubro de 2017. 4. Resolução do CFM número 1826 de 6 de dezembro de 2007. Referências bibliográficas. 1. Lucas FJC. Braga Nil, Silvado Cs. Recomendações técnicas para o registro do eletroencefalograma na suspeita da morte encefálica. A.R. Q. Neuropsychiatry 1998, 56, 3B 697 a 702 2. 10.1590S0004, 282x1.998.400.030, 2. Lana MC Zétola VHF Miranda Alves M. Moro CHC, Silvado C. Rodrigues DLG IT al. Diretrizes Brasileiras para o uso do ultrassom transcraniano como teste diagnóstico de confirmação de morte cerebral. A.R.Q. Neuropsychiatry 2012-675, 373 a 80. Anexo I. Termo de declaração de morte encefálica. A equipe médica que determinou a morte encefálica MI deverá registrar as conclusões dos exames clínicos e os resultados dos exames complementares no termo de declaração de morte encefálica DME ao término de cada etapa e comunicá-la ao médico assistente do paciente ou seu substituto. Esse termo deverá ser preenchido em duas vias. A primeira via deverá ser arquivada no prontuário do paciente junto com o S laudo, S de exame e S complementar, ES utilizados na sua determinação. A segunda via ou cópia deverá ser encaminhada à Central Estadual de Transplantes, CET, complementarmente à notificação da AMI nos termos da Lei nº 9.434/1997, artigo 13. Nos casos de morte por causa externa, uma cópia da declaração será necessariamente encaminhada ao Instituto Médico Legal, IML, à Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes, CIDUT, à Organização de Procura de Órgãos, OPO, ou a CET deverão ser obrigatoriamente comunicadas nas seguintes situações: a possível morte encefálica, início do procedimento de determinação de IMI, b. após constatação da provável grau exame clínico e teste de apneia compatíveis, e c. após confirmação da AMI, término da determinação com o segundo exame clínico e exame complementar confirmatórios. A declaração de óbito deverá ser preenchida pelo médico legista nos casos de morte por causas externas, acidente, suicídio ou homicídio, confirmada ou suspeita. Nas demais situações caberá aos médicos que determinaram o diagnóstico de IMI ou os médicos assistentes ou seus substitutos preenchê-la. A data e a hora da morte a serem registradas na do deverão ser as do último procedimento de determinação da AMI registradas no termo de declaração de morte encefálica, DME. Constatada a AMI, o médico tem autoridade ética e legal para suspender procedimentos de suporte terapêutico em uso e assim deverá proceder, exceto se doador de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano para transplante, quando deverá aguardar a retirada dos mesmos ou a recusa à adoção. Resolução CFM número 1, 826, 2007. Essa decisão deverá ser precedida de comunicação, esclarecimento sobre a AMI aos familiares do paciente ou seu representante legal, fundamentada e registrada no prontuário. Anexo 3. Capacitação para determinação de morte encefálica. Há pré-requisitos médicos para ser capacitado, atendendo ao artigo 3 graus parágrafo 2º desta resolução. 1. Mínimo de 1 ano de experiência no atendimento de pacientes em coma. B. Programação mínima do curso de capacitação. 1. Conceito de morte encefálica. 2.
Fundamentos éticos e legais da determinação da morte encefálica. A Lei nº 9.434/1997, B. Decreto nº 9.175/2017, C. Resolução CFM 2.173/2017, D. Resolução CFM nº 1.826/2007. 3. Metodologia da determinação. A. Pré-requisitos. I. Lesão encefálica. I. Causas reversíveis de coma. 3. Diagnóstico diferencial. B. Exame clínico. I. Metodologia para a realização e interpretação. I. Conduta nas exceções. C. Teste de apneia. 1. Preparo para o teste. I. Metodologia para a realização e interpretação. 3. Métodos alterativos. D. Exame complementar. 1. Escolha do método mais adequado. 3. Eletroencefalografia. I. V. Arteriografia cerebral. É conclusão da determinação. 1. Declaração de morte encefálica. I. Declaração de óbito. 4. Conduta pós-determinação. A. Comunicação da morte encefálica aos familiares. 1. Como informar aos familiares da situação DIME e dos resultados de cada etapa e da confirmação. B. Retirada do suporte vital. E como informar aos familiares sobre a possibilidade de doação de órgãos e de retirada do suporte vital, e como proceder na retirada do suporte vital aos não doadores de órgãos. C. Metodologia de ensino. 1. Teórico-prático. 2. Duração mínima de 8 horas, sendo 4 de discussão de casos clínicos. 3. Mínimo de um instrutor para cada 8 alunos nas aulas práticas. 4. Suporte remoto para esclarecimentos de dúvidas por no mínimo 3 meses. De instrutores. 1. Capacitação comprovada em determinação de morte encefálica há pelo menos 2 anos. 2. Residência médica ou título de especialista em neurologia, neurologia pediátrica, medicina intensiva pediátrica, neurocirurgia ou medicina de emergência. É coordenador. 1. Capacitação comprovada em determinação de morte encefálica há pelo menos 5 anos. 3. Residência médica ou título de especialista em neurologia, neurologia pediátrica, medicina intensiva pediátrica, neurocirurgia ou medicina de emergência. F. Responsáveis pelo curso. 1. Gestores públicos. 2. Hospitais.